convite. Bom, eu sou advogado já há 18 anos, não sou há 20 não, professor, mas há 18 a gente já advoga. Atualmente sou professor da Estácio também, fui professor da Faculdade de Paraíso, na parte da manhã tinha até alguns alunos da Faculdade de Paraíso aqui. E o que a gente vem aqui trazer com os 2 anos do novo Código de Processo Civil é apenas pontuar algumas coisas que a gente vê que não estão tão boas assim. Eu vou na mesma linha do professor Tuberlac com relação às críticas, né? Meu trabalho aqui, além de trazer algumas coisas aí que de repente não foi vista por vocês, não foi observado, porque hoje a advocacia, ela depende muito de sensibilidade. O advogado tem que ter a sensibilidade para perceber atos que serão nocivos no seu processo, muitas das vezes feito por atos equivocados da magistratura, mas que se você não perceber, eles se consolidam. Entendeu? Vou falar alguns deles aqui. Mas a gente vai fazer esses apontamentos. Eu, por uma questão de organização, professor, eu fiz umas anotações aqui e gostaria de falar para vocês sobre processo de conhecimento. Por que processo de conhecimento? Porque o processo de conhecimento, a petição inicial, é o início de tudo. Então, passo até essa máxima, tem advogados aqui já antigos na cidade, mas tem alunos também. Então, para os alunos eu passo isso. Façam sempre uma boa peça inicial, sempre um bom recurso, uma boa contestação, uma boa réplica, porque isso vai seguir a vida inteira do processo de vocês. Então, peças deficientes vão gerar não fundamentação dos casos e julgamento improcedente de ações. Então, sempre se pautem nisso. Por isso, até o tema que eu estou querendo abordar é a questão relacionada à petição inicial, processo de conhecimento, até pelo pouco tempo que nós temos, né? Então, pela modificação do novo CPC, né, o CPC de 73, projeto Alfredo Buzaide, né, ele tinha o rito sumário, o rito ordinário, e tínhamos na questão das leis dos juizados, né, a questão do rito sumaríssimo, né? Isso acabou, né? Hoje o processo sumário e ordinário acabaram e deram origem ao chamado procedimento comum, que engloba os dois, vou explicar por quê. E o procedimento do rito sumaríssimo continua, né, até mais falado, mais em voga, na questão dos juizados especiais cíveis e criminais, na questão dos juizados especiais federais e na novidade hoje, até chama atenção aí, para a lei 12.153, não é muito nova, mas pouco falada, de 2009, que é a lei dos juizados especiais das fazendas públicas, que é um ramo à parte nessa linha de juizados. Pois bem, esse procedimento comum, ele possui hoje 5 fases, diferente do Código 73, que tinham 4, né? Aí nós temos a fase postulatória, né, da petição inicial até a réplica, colocamos assim, a fase saneadora do processo, onde o juízo vai ver se tem questões de provas ali a serem apreciadas ou não, né, o que lá na frente eu vou falar vai dar ensejo, por exemplo, ao julgamento antecipado da lide, né, se ele vê que não tem provas, ele julga o processo imediatamente. Tem uma questão instrutória, né, que aí, já com o saneamento que ele fez, ele vai obedecer ao requerimento feito pelo advogado do autor e pelo advogado do réu e vai ver a questão das provas em si, deferindo ou indeferindo-as, ele tem esse poder. E, por fim, a questão decisória, encerrando toda a fase do processo. Obviamente, nós sabemos, né, o leigo pouco sabe sobre isso, mas um processo hoje, professor, salvo engano, mas ele está durando em média uns 3 anos. Né? A realidade hoje é essa, né? Então, por isso temos os grandes problemas dos advogados, não só de São Gonçalo, mas de outras comarcas, porque o advogado tem que sobreviver. E muitas das vezes o retorno financeiro deste processo, ele só vem passado 3 anos. Né? Por isso até chama atenção os acadêmicos aí, montando escritório, tem que ter sim uma cobrança inicial do processo e manter o que a lei fala, que é a cobrança ao final do processo de 30%. É uma forma do advogado ter vias de se manter advogando, principalmente com a crise, né? E a 5ª fase desse processo, né, que hoje é também chamada fase, antes era a execução, é o cumprimento de sentença. Ou seja, foi dada a sentença transitou em julgado, não tem mais recursos, então entramos na fase do cumprimento da sentença, a liquidação, saber qual é o valor, ou cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, dependendo do caso. Bom,
Uma coisa também muito importante, né, que as ações em cursos, todas as ações em curso que não tenham sido dadas sentença até a implementação do novo Código de Processo Civil, continuam valendo e correndo pelos ritos processuais que elas foram adentradas. Ou seja, a ação que você tem ativa pelo rito sumário, ela vai pelo sumário até o final. Assim determina, salvo engano, o artigo 1046 do novo Código de Processo Civil em seus parágrafos. E a do rito ordinário é a mesma coisa. Tá? As demais, né, já estão prosseguindo pelo procedimento comum, que foi isso que eu falei inicialmente. E aí eu vou, primeira crítica que eu faço à nova lei do Código de Processo Civil. Primeiramente, dizer o seguinte, aí não é uma crítica, é uma constatação. O novo CPC foi bom, sim, para os advogados. Por quê? Foi mantida a questão das férias regulares, né, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, que agora é uma questão legal. Isso, por muito tempo, a OAB tinha que adentrar com requerimento junto ao Tribunal de Justiça para lutar pelas férias dos advogados. Isso hoje não mais acontece, porque virou uma questão legal. O advogado tem esse direito contido na lei, que é o novo Código de Processo Civil. Então, essa é a primeira máxima que eu passo com relação aos advogados. Segunda questão é relacionada aos prazos, que hoje só correm dias úteis, ou seja, não correm finais de semana, não correm feriados forenses, e pode também não correr se o sistema do peticionamento online não estiver funcionando. Isso é uma outra coisa que não está nem no código, isso já é do nosso dia a dia, da nossa prática. E esses processos são suspensos, favorecendo o descanso do advogado, né, e também para que ele possa correr atrás de outros processos que são mais urgentes, estão com prazos menores e correndo. Então, eu coloco que, do ponto de vista da advocacia, houve sim um benefício, mas do ponto de vista da parte, não. E a parte, quando eu digo, veja bem o seguinte, quem vai ao judiciário peticionar não é o réu, é o autor. É o autor que está com um problema e vai impetrar uma ação. Esse sim que eu entendo que tem sido grande prejudicado com relação às demandas ativas, né, principalmente por causa dessa questão de prazo. E aí eu coloco a primeira crítica. A primeira crítica que eu faço é relacionada ao fim do rito sumário. Por que fim do rito sumário seria uma crítica frente ao procedimento comum? Porque com o fim do rito sumário, nós exterminamos, por exemplo, a preclusão consumativa. Né? O rito sumário do artigo 275 do antigo CPC, ele determinava que, quando da entrada da ação inicial, o autor, se quiser fazer uso de prova pericial, ele tem que arrolar assistente, fazer o rol taxativo ali taxativo ou exemplificativo, né? Mas ele teria que fazer o rol e ver a questão imediata da perícia, né? E essa defesa aconteceria em audiência. Com o fim do rito sumário, a questão da preclusão consumativa, que era quando o autor não se adequava ao artigo 278, que são esses requisitos que eu acabei de falar, e o réu, quando vinha fazer a sua defesa, ele podia, através da preclusão consumativa, matar as três situações de uma vez só. Ficar numa situação mais favorável para com o seu processo, porque ele, sim, teria arrolado testemunha, teria feito a prova de requisitação, teria apresentado assistente técnico. Isso não acontece mais. E no procedimento comum, como é que acontece? Vem o primeiro ato, você protocolou a atuação, o primeiro ato desse protocolo é ser marcado uma audiência, desde que você cumpra as formalidades com relação à qualificação do seu cliente e do réu. Obviamente, a qualificação do autor ela é muito mais aprofundada do que a do réu, né? Então, e a questão do procedimento comum, ele só vai se ater ao princípio da eventualidade, que é o quê? Você apresentar tudo o que você tiver naquele único momento. E vindo como primeira fase, uma audiência. A audiência é essa que é para saber apenas e tão somente se tem acordo. E aí a segunda crítica que eu já trago aqui para vocês está relacionado à não preparação da magistratura com relação à implementação do novo código. E falo isso por quê? E aí estou falando especificamente dos juízes togados, tá? Porque se a primeira audiência, não é isso, professor? Se a primeira audiência é uma audiência para se tentar um acordo,
né? E a gente vê essas audiências sendo feitas. Como eram feitas no passado, né? Muitas das vezes advogados cumprem essa função, concordo com o professor Tuberlac, essas pessoas que estão cumprindo a função de conciliador e nas audiências de mediação têm que ser remunerados, sim, conforme existe hoje um projeto em São Paulo, que já antes do novo CPC, já havia esse critério lá, salvo engano, já existe esse critério implementado, pelo menos em São Paulo, em algumas varas, da remuneração desse trabalhador, né, seja ele advogado ou em outra função, que conforme o professor falou, ele não precisa ser advogado para ser conciliador ou mediador. Então, eu vejo, já fazendo a segunda crítica, que é a questão da ausência do juiz togado. Ora, se a audiência para conciliar, não é uma audiência para você chegar simplesmente e falar, e aí, tem acordo? Ah, não tem não? Então tá, vamos lá, marcar você tem 15 dias para fazer a sua defesa, é isso? Eu acho que o objetivo da criação do novo CPC não era esse. Era que se tivesse um juiz togado para que ele ali, com poder de decisão, inclusive para uma eventual tutela que tem que ser decidida, ele pudesse transacionar com as partes, já dando até a possibilidade de ganho ou de perda da ação. Quantas vezes eu advogo aí quase nos 7 continentes, né? Estou falando isso com relação à advocacia processual em si. Eu faço família, faço civil, faço trabalho. E na audiência trabalhista, né, quantas vezes advogados perguntam ao juiz, excelência, qual seria a proposta do juízo? E o juízo fala, a proposta é 7 mil, é 5 mil. O que significa que esse juiz está fazendo para a parte, autor ou réu? Ele está sinalizando que aquele processo vai chegar no máximo a esse valor. E condicionando as partes a aceitar ou não. Para o autor, eu acho, doutor, que uma proposta boa nesse caso seria 3 mil reais. O autor já tem aquela visão de que, poxa, minha condenação contra o réu será no máximo 3 mil reais. Então, o juiz togado em audiência, ele tem condições de fazer essas indicações de proposta. E como ele é o juiz, ele é o titular do cartório, e mais que isso, ele tem um poder de imposição. Em tese, obviamente, né? Mas ele tem um poder de imposição quando ele fala, olha, essa demanda vai chegar a 3 mil, essa demanda vai chegar a 5 mil, acho que uma boa proposta de acordo seria essa. Então, faço essa segunda crítica ao fato de que a magistratura também não se preparou para isso e tem nos trazido bastante mazelas, porque se o primeiro ato é a audiência e ela não acontece da forma como deveria acontecer, mas sim, simplesmente, tem acordo? Não, não tem, então tá. Dá um prazo de 15 dias úteis para o réu poder fazer a sua defesa, é complicado. Sabendo que essa defesa ela pode ser até inconsistente. Quantas empresas, né, professor? Nós advogamos aí contra algumas empresas de grande porte, e essas empresas de grande porte trazem uma defesa que não tem a ver nada, muitas das vezes, com o que está escrito. Eu peguei uma agora da Caixa Econômica. Foi feita a inicial, tinha uma questão de tutela para ser mantido o autor no imóvel, não consegui, e ele falou, aguarde a defesa. A defesa veio e não fala nada com coisa alguma, mas cumpriu o prazo da defesa. De quê? De 15 dias. Então, passado 15 dias úteis, a Justiça não deu nenhuma efetividade para o caso. Então, por isso coloco essa crítica também relacionada a questão da não presença da magistratura em audiência. Uma outra coisa também que eu acho que foi muito ruim, isso já vem acontecendo há algum tempo, é a diminuição e, de certa forma, um cerceamento de defesa dos advogados processualistas, professor. Coloco assim, porque a gente aqui vai lá cutucar com agravo de instrumento, com recurso inominado, com apelação, com embargo disso, embargo daquilo. Então, você veja o seguinte, há não muito tempo atrás, pouquíssimos tempos, a gente tinha um agravo retido. A gente tinha um agravo retido oral, a gente tinha um embargo de declaração oral e hoje nós estamos restritos apenas a apelações e a agravo de instrumento. Ou hoje, com a nova determinação da lei, do artigo 1009, né, que renova a ideia do agravo retido, mas aí, lembrem-se que eu falei no início aqui dessas minhas observações, que um processo demora 3 anos. Se nós não podemos fazer uso de agravo retido, que é no momento que o juiz indefere, a coisa que mais incomoda um processualista é indeferir um requerimento que você faz. A gente fala, está até o fim por esse requerimento, vai até Brasília.
ainda que seja por causa de uma questão de cachorro-quente. A gente vai até Brasília para lutar por isso, porque os processualistas trabalham assim. Então, esse cerceamento que vem acontecendo com a extinção de recursos e que hoje nos coloca apenas com agravo de instrumento e apelação para os processos de uso na estadual, é muito ruim, né? E aí eu falava do artigo 1009, que também é uma novidade, que renova um prazo de agravo retido numa preliminar de apelação, mas vejam bem o seguinte, após 3 anos do fato ocorrido. Lembre-se que no início eu falei que um processo dura em média 3 anos até uma sentença. Olha, 3 anos depois, eu vou tentar relembrar um fato ao tribunal, que nem sabe como isso aconteceu, como isso começou, para que o juiz, né, os desembargadores renovem um prazo, quem sabe defira, para o processo descer e ser revisto uma discussão que tinha que ser vista imediatamente. O agravo retido, da forma como existia antes, era imediato. Você entrava com o agravo retido, comunicava imediatamente ao juiz que você discorda da posição dele. Se ele visse que aquela posição era uma posição que era meio cambeta, né, vou até colocar assim um termo meio chulo, mas vou deixar desse jeito, ele de imediato revogava a sua decisão e te dava o direito. Por exemplo, uma complementação de perícia ou coisa parecida. Isso não mais existe. Você só vai poder discutir isso com agravo de instrumento. Né? E a segunda novidade, aí falando de um pedacinho só de recurso, que eu vejo positiva do novo CPC, é apenas e tão somente a possibilidade de sustentação oral nos casos de agravo de instrumento, desde que esteja afeta a tutela antecipada. A tutela de evidência, de urgência, ou a tutela cautelar, conforme falou o professor aqui. Então, apenas, porque também a questão da sustentação oral, da entrega de memoriais no tribunal, é uma coisa extremamente importante. Você pode mudar uma situação através de um pedido de vista de um desembargador que tinha entendido uma questão de forma parcial e com as suas argumentações lá no púlpito do tribunal, você pode tentar reverter isso. Isso foi positivo porque não existia essa possibilidade. Antes, a única forma de fazer sustentação oral era através dos requerimentos de apelação. E já encerrando, professor, pelo tempo que é curto, né? E já encerrando, deixa eu passar aqui direto. Uma outra coisa também que eu chamo a atenção, ainda sobre essa segunda crítica à não presença do juiz togado, é a não utilização da inspeção judicial. Eu queria alguém aqui que se levantasse a mão, inclusive na mesa, nesses 2 anos de CPC, se já teve alguma inspeção judicial. Não tivemos. Para quem não sabe o que é inspeção judicial existia no Código de 39. A inspeção judicial é o caso quando o juiz está julgando, vamos dizer, é uma infiltração que está acontecendo numa casa. Uma parte fala que está acontecendo e a outra fala que não. O juiz não fez uso da prova pericial ainda. Ele pode fazer o seguinte: você réu está dizendo que não tem infiltração, então vamos fazer o seguinte, o oficial de justiça, me acompanhe, vamos lá agora. E para a audiência, levanta e vai. Eu, com 18 anos de profissão, ainda não peguei isso, não. Mas eu trabalhei com um advogado que tinha 30 anos. E ele me confidenciou que já viu isso acontecer. Veja bem o seguinte, com a nova implementação do novo Código de Processo Civil, que já tem vigência de 2 anos, com essa sala cheia, os professores aqui comigo, ninguém nunca viu isso acontecer. Então, isso mostra, conforme foi falado na parte da manhã, a morosidade do judiciário. Né? E aí, encerrando mesmo, professor, para deixar essa mensagem. O que parece é que não adianta ter novidades legislativas, não se quer resolver o problema. Entendeu? Contra as petições nós damos entrada, eu posso estar equivocado, mas meu escritório dá entrada de pelo menos 3 petições para a magistratura entender qual é o requerimento. Eu, certa vez, entrei com uma ação de cobrança de contrato de locação, e onde eu não tinha liminar, não tinha nada, e um juiz local, hoje desembargador, ele, no despacho inicial dele, ele pergunta o seguinte: mas tem interesse no despejo? Ora, isso não é matéria de discussão. O advogado sabe muito bem o que ele tem para fazer. Se só foi pedido cobrança, não tem por que perguntar se tem mais alguma coisa.
E, além do mais, se isso fosse uma coisa assim rápida, né? Porque aquele despacho que eu vou ter que peticionar dizendo que não tem, que é só uma mera ação de cobrança, ele vai demorar, em média, 3 meses para o juiz reapreciar a minha petição e aí sim mandar citar outra parte. Então, veja como isso é complicado. E aí, encerrando mesmo, eu acho que a magistratura tem que fazer uma grande reflexão em cima do novo Código de Processo Civil. Eu sou bastante crítico com relação ao trabalho da magistratura, não só local, mas no tribunal também, em outros lugares. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Mas o objetivo da crítica é para melhorar, é para consertar, para que nós tenhamos a efetividade das ações judiciais. Não há possibilidade do magistrado entrar por uma porta e ir diretamente ao seu gabinete e não olhar para o canto e procurar saber, porque tem uma prateleira imensa, cheia de processos até o teto, e que ninguém está mexendo, né? Existem poucos magistrados aqui com esse tipo de trabalho, que eu vou dizer agora, que é o quê? Atender em balcão, atender o advogado, né? Mas eu conheço pelo menos um, não vou citar nome, mas que faz esse tipo de trabalho. Já despachei com ele em balcão de atendimento. Você vê, é um juiz interessado pela questão em si da efetividade da justiça. Por acaso, esse juiz foi advogado. Então, talvez seja por isso. Então, queria deixar essa mensagem, tá? Principalmente para os futuros colegas aí, advogados, que continuem nessa labuta, né? É um pouco duro a questão em si. Eu falei que de cada 3 petições a magistratura entende uma que eu mandei para lá, mas nosso trabalho é esse, né? Nosso trabalho não é ganhar ou perder, mas sim prestar o melhor serviço para nossos clientes. Leve essa mensagem. Obrigado, uma boa tarde a todos.